Olá, paz a todos. Vamos à leitura de um versículo da palavra do Senhor para a nossa reflexão. Encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 1, versículo de número 25. Assim está escrito: Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Aqui temos diante de nós uma palavra de Deus para a nossa reflexão hoje, afirmando-nos que a palavra do Senhor permanece para sempre. Ela é permanente. A palavra de Deus, ela continua com a sua atuação, seus atributos, o seu poder, que nela está inerente, e Pedro deixou isso registrado, provando para aqueles irmãos que eram os dispersos, que embora fisicamente eles estivessem dispersos de um lugar para outro, espiritualmente não haveria haver neles nenhuma dispersão, mas eles deveriam estarem centrados na palavra de Deus. Esta a razão porque Pedro disse que a palavra permanece. A palavra não é mudada de lugar para outro. Ela não é como aquele que se dispersa daqui para ali, dali para acolá. A palavra de Deus é como um fundamento, uma estrutura segura e firme que não se move no lugar onde está. A palavra de Deus sempre permaneceu a mesma. Nunca houve e nem haverá nenhuma mudança e nenhuma alteração na palavra de Deus. Mesmo porque, quando Deus completou a revelação da sua palavra, deixou registrado no livro de Apocalipse que, se alguém acrescentar alguma coisa do que foi revelado por Deus, lhe serão acrescentado as pragas que estão escritas no livro. E se alguém diminuir alguma coisa da palavra de Deus, lhe será tirado a parte que lhe convém no reino de Deus. Então, é uma segurança para a palavra de Deus, para que ela se mantenha assim como o Senhor estabeleceu que ela fosse registrada. E temos hoje a palavra de Deus para o nosso ensino, para a nossa orientação. E a nossa felicidade é porque Deus nos deu a sua palavra, diferentemente da palavra dos homens. A palavra de Deus, ela tem o intuito de adentrar o nosso interior, o nosso coração, e realizar a vontade de Deus sobre a nossa vida. Pedro, então, escrevendo àqueles irmãos, ele disse que a palavra de Deus permanece para sempre. Não é uma palavra que hoje é e amanhã já não é mais. Ou foi ontem e hoje já não continua sendo a mesma coisa. Não. A palavra de Deus, o que ela foi, ela é hoje. O que ela é hoje, ela será até para a eternidade. É uma palavra que permanece. E o escritor dos Salmos 119, o verso 89, deixou registrado assim: Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Então, o lugar originário da palavra de Deus é no céu. Deus deu a revelação aos homens para que ela fosse escrita e para que chegasse ao nosso conhecimento. Porque, inicialmente, a transmissão da palavra de Deus era oral, era boca a boca, um falando para o outro. Deus, conhecendo a natureza humana e sabendo da nossa fragilidade, ele decidiu que a sua palavra ficasse registrada em um livro. Por quê? Porque a palavra registrada no livro, ninguém tem o poder de alterá-la, ninguém pode mudá-la.
A pessoa pode esquecer, pode contar um detalhe e não contar outro. Alguma coisa sempre vai se perdendo, mas a palavra escrita, ela já não sofre deste problema, desta dificuldade. Então, por isso que o valor da palavra de Deus escrita, ela é segurança para nós. Segurança para nós. E foi o próprio Deus que mandou escrever. Ele mandou que escrevesse as suas palavras num livro. E este livro precisava, então, estar bem assegurado para que pudesse chegar às nossas mãos, atravessando gerações, enfrentando muitas dificuldades, perseguições contra a palavra de Deus em vários lugares, as pessoas tentando e querendo invalidar a palavra de Deus, mas não adianta. A palavra de Deus não pode ser invalidada. Ela permanece para sempre. É o que diz-nos a Escritura, o que Pedro deixou registrado a respeito da palavra do Senhor. Então, ela permanece para sempre. No Salmo aqui 119, o verso 160 diz: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e os teus juízos dura para sempre. A única coisa que não muda é a verdade. A mentira, cada oportunidade está mudando. Muda uma mentira para compensar a outra. Mas a verdade não. A verdade não precisa mudar. Ela permanece a mesma. Ela é inalterável. E como disse, a necessidade de se escrever num livro. Uma experiência na época de escola para mostrar quão falível somos nós em guardar as coisas com os seus detalhes. Uma experiência que o professor fez na ocasião, lá de 20, 30 alunos. Ele chamou um aluno em particular, contou uma história para aquele aluno e depois pediu que aquele aluno ficasse num lugar à parte e chamou um outro aluno da classe que fosse até aquele aluno que ouviu a história contada pelo professor, que aquele aluno contasse a história para o seu colega de classe. Ele contou a história, depois ele entrou e aquele seu colega que ouviu a história ficou. Foi um terceiro e aquele segundo contou a história para o terceiro. Depois veio o quarto, o terceiro contou para o quarto para o quinto, quinto para o sexto, e assim foi, até o último. O 29º contou para o 30º a história. Quando o professor perguntou para o 30º aluno que ouviu a história, que ele contasse a história que ele contou não tinha nada a ver com aquilo que o professor tinha contado para o primeiro aluno. Então, o que é que ocorre? O primeiro ouviu da fonte, mas o segundo, o terceiro, o quarto, já ouviu de outros. E o que acontece? O ser humano ele é muito tendencioso. Ele ouve uma coisa, ele não consegue gravar tudo, e no momento, no meio da história, ele começa a inventar coisas. E outro vai fazendo a mesma coisa. Um vai repassando para o outro, e cada um vai acrescentando, ou diminuindo, ou modificando. E o certo é que o que está no fim da linha, quando ouve aquela história, ela já não tem mais nada a dizer com a história original. Graças a Deus que a palavra de Deus escrita não corre este perigo. Se a pessoa leu há 1000 anos atrás esse texto, ele leu conforme está registrado nos nossos dias. Nós hoje estamos lendo. Quando passar a nossa geração e vier outra geração, eles vão ler a mesma coisa que nós lemos. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece para sempre. Ela não se perde, ela não se dilui. Existem alguns que fazem uso da palavra e procuram falsificá-la e misturá-la com outras coisas. Mas isto vai da parte da pessoa. O caráter corrompido da pessoa é que faz isso. Mas se buscar no livro do Senhor, como ele disse através do profeta Isaías, buscai no livro do Senhor,
Isaías 34:16. Buscai no livro do Senhor e lede. Nenhuma destas coisas falhará, nenhuma nem outra faltará. Porque a minha própria boca o disse, e o seu espírito mesmo as ajuntará. Buscar e ler no livro do Senhor. Quando Pedro deixou escrito, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, nós encontramos este caráter, esta integridade, esta pureza, a inerrância que há na palavra de Deus e a relevância que ela causa na nossa vida. O próprio Jesus, quando falando com seus discípulos, lá em Mateus 24:35, ele diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, olhando por este ponto, nós vamos observar em 7 situações. Primeiro, a palavra do Senhor, ela é atemporal. Ela não envelhece, ela não caduca, ela não sai da atualidade. Um pregador disse com relação à palavra de Deus: a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai ser publicado amanhã. A Bíblia é muito mais atual que ele. Então, isto mostra que a palavra de Deus, ela é atemporal. Ela não é designada a um tempo e a um povo apenas, mas ela é dirigida àquele povo e as suas lições, seus ensinamentos são transmitidos também para outros, porque a palavra de Deus não conhece a limitação do tempo. Então, a palavra de Deus, ela é atemporal. Isto dá a condição de esta palavra ser permanente, de ela permanecer por longos séculos, por várias situações, por várias mudanças que já ocorreram no mundo, mas a palavra de Deus permanece a mesma. Ela continua sendo a palavra fiel e verdadeira. Segundo, a palavra de Deus tem credibilidade. Não há um único erro, não há uma única citação nas Escrituras Sagradas que não seja verdade, que não tenha o seu real cumprimento. Então, a palavra do Senhor, ela tem credibilidade. Hoje, as pessoas estão perdendo a credibilidade por se deixarem levar pela situação do momento. Mas quando vamos à palavra de Deus, ela é digna de crédito. Olha o que Isaías registrou já no seu tempo. Quem deu crédito à nossa pregação? A pregação é feita como? Com base na palavra de Deus. Então, quando usamos a palavra de Deus para pregar, para ensinar, para meditar ou para refletir, esta palavra que estamos falando, ela por si só traz consigo a credibilidade. Então, ela é digna de crédito. Pode falar qualquer coisa, mas quando dizer a palavra de Deus, aí muda de figura. A palavra de Deus, ela tem a sua credibilidade. Então, podemos e devemos crer sem nenhuma reserva no que diz a palavra de Deus. Terceiro, a palavra do Senhor, ela nos guia na verdade. Ela nos guia na verdade. Por quê? Porque a palavra é a verdade. Então, se a palavra é a verdade, nós vamos ser guiados na verdade. Então, a palavra do Senhor é a verdade. Jesus disse: a tua palavra é a verdade. Então, a verdade também não muda. A verdade permanece a mesma. O quarto ponto é que a palavra do Senhor, ela é imutável. Ela não muda. Ela não se altera. Ela não perde a sua utilidade. Ela é imutável. Ela permanece a mesma em todo o tempo. E quinto, a palavra do Senhor, ela é viva. O escritor aos Hebreus disse: porque a palavra de Deus é viva e eficaz.
viva e eficaz. Então, na palavra de Deus, há a expressão da vida de Deus. É uma palavra viva. Jesus disse: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, é uma palavra viva. E sexto, a palavra do Senhor, ela tem o caráter de, quando adentrar a nossa vida, de nos transformar. A única palavra que tem o poder de transformar a nossa vida é a palavra de Deus. Por que é a palavra de Deus? Porque é ela que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir ali pensamentos e intenções do coração. Nenhum outro livro tem esta característica, mas a palavra de Deus tem. Por quê? Porque ela é espírito, ela é viva e ela é eficaz. Então, esta palavra adentra o nosso coração. E sétimo, porque a palavra de Deus é pura. Ela não tem nenhuma impureza em si. Então, uma palavra, a palavra de Deus, que ela é atemporal, ela tem credibilidade, ela é a verdade, ela é imutável, ela é viva, ela nos transforma. Então, esta palavra poderosa, ela tem este poder de realizar na nossa vida aquilo que realmente vai nos levar num caminho de segurança e de fidelidade diante do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela também é pura, como eu disse, ela é purificada 7 vezes. Então, esta é uma palavra, como disse Pedro, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E o caráter permanente desta palavra, nestas ações que já falei, que ela é atemporal, ela tem credibilidade, ela é a verdade, ela é imutável, ela é viva, ela nos transforma e ela é pura, diz-nos Pedro, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, quando nós somos evangelizados com a palavra de Deus, esta palavra vai entrar no nosso coração, vai mover a nossa vida e vai realizar uma obra plena, perfeita, completa na nossa vida. E nós vamos sentir os resultados que são inerentes da palavra do Senhor. Então, esta palavra, ela é de um poder incalculável. A palavra do Senhor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Por que é que, à medida em que a palavra de Deus foi sendo anunciada, as pessoas foram se convertendo, foram sendo transformadas, foram sendo libertas e salvas? Por quê? Por causa desta permanência, fidelidade, credibilidade e valor que há na palavra de Deus. Agora, pensando para os nossos dias, quantas pessoas têm se descuidado da palavra de Deus? Procura se ater a todo tipo de palavra, menos com a palavra de Deus. O contato delas não é diário, não é permanente, não é profundo. E, portanto, quando surgem problemas, dificuldades e ameaças, estas pessoas ficam perdidas no tempo porque não sabem como agir. Ao passo que, se tivessem dado crédito e alimentado-se com a palavra de Deus, teria na palavra de Deus uma segurança e uma orientação fiel e verdadeira para conduzir-se no caminho do livramento e da vitória. Então, a palavra do Senhor permanece para sempre. Permanece aqui na terra e permanece no céu. E ela também deve permanecer no meu coração, no teu coração. A palavra de Deus deve ter livre acesso na nossa vida. Nós precisamos ser alimentados
conduzidos e fortalecidos pela palavra do Senhor. Esta palavra que permanece para sempre. Sabendo que a palavra de Deus permanece para sempre, eu devo me ater à palavra do Senhor, que ela tome controle total da minha vida e que eu receba as bênçãos que há na palavra de Deus, que é permanente, que é imutável, que é verdadeira, que é atemporal, que tem a credibilidade, que é viva, que transforma, e uma palavra que é pura, purificada. Então, se estamos seguindo à luz do que diz a palavra de Deus, estamos seguros. Se porventura temos nos esquecido da palavra de Deus em troca de alguma coisa, chegou o momento de repensar esse estado de coisas e voltarmos-nos para a palavra de Deus e nos atermos a ela, porque estando firmado e fundamentado na palavra de Deus, com certeza nós temos a segurança, temos o livramento, teremos a vitória e as promessas de Deus que estão nesta palavra, que permanece para sempre, elas se cumprirão também na nossa vida e nós seremos bem-sucedidos em servir e adorar ao Senhor, atentando para a sua palavra que permanece para sempre. Pense, reflita, decida-se pela palavra do Senhor que permanece para sempre. Querendo Deus, amanhã retornaremos.